Nobres irmãos e irmãs, uma boa noite a todos nós os encarnados e com certeza absoluta em maior número os desencarnados, aos que estão pelas redes sociais do Obreiros da Vida Eterna, também sintam-se acolhidos. Na câmara fundo, aos irmãos que estejam nos acompanhando pelas minhas redes sociais, que a paz de Deus, a fonte criadora daquele que foi, é e sempre será o nosso caminho, a verdade, a vida, Jesus, e da nossa Mãe Maior Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco hoje e sempre, e que possamos nesta quinta-feira agradável, aqui na cidade de Carapicuíba, buscarmos em nossa matemática da codificação kardeciana, atrelada ao Novo Testamento, expandirmos a nossa consciência e empreendermos um pouquinho mais de esforços em nossos campos individuais, tanto morais, como também nos intelectuais. E como bem disse o irmão em sua abertura, hoje queremos trabalhar com um tema a qual nós ou extraímos ou retiramos da terceira obra da codificação kardeciana, sim, em o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos trabalhar com o capítulo 12, intitulado A Vingança, em seu item 9. E como nós podemos ver na capa de nosso projeto, as informações, em sua maioria, nesses próximos slides, estarão sendo trazidas pelos irmãos espirituais, instruções dos Espíritos, porque sim, no Evangelho segundo o Espiritismo, em cada capítulo, primeiramente, temos o entendimento do professor Hipólito Leon Denis Harivaio, a qual nós o conhecemos por Allan Kardec, e depois, antes do fecho de cada capítulo, temos a contribuição, o contributo da falange do Espírito da Verdade com essas instruções dos Espíritos. Então vamos ver o que esses queridos irmãos espirituais poderão nos esclarecer acerca desse tema tão importante, principalmente tão apresentado por meio dos meios de comunicação, por meio dessa globalização que todos nós, sem exceção, acompanhamos em nosso dia a dia. Esse vai ser o convite desse tema. E gostaria de convidar os irmãos para que busquemos uma definição acerca dessa palavra, vingança. Vejamos que podemos entendê-la como uma ação de nós nos vingarmos, de causar dano físico a outrem, moral ou o prejuízo a alguém para reparar uma ofensa, um dano ou uma afronta causada por essa pessoa. Então significa que, por meio destas primeiras informações, nós podemos nos vingar por meio de expressões, por meio de ações, mas também por meio de pensamentos. Será que temos uma multidão de irmãos espirituais que nos acompanham em nossas ações, em nossos pensamentos, em nosso dia a dia, não só os nossos motores individuais? Resposta sim, afirmativa. Já dizia o Espírito André Luiz na Lavra Mediúnica de Chico Xavier, lá no século XX, que em trazendo uma média para cada um de nós encarnados, esses pouco mais de 8 bilhões atualmente no planeta Terra, existe aproximadamente 10 bilhões, mas só nos acompanhando o que nós pensamos, o que nós fazemos, ou ainda o que nós deixamos de fazer. Então, dentro dessa explicação, desse significado inicial, temos que averiguar se de forma direta ou indireta, ou de qualquer uma das formas que nós possamos estar prejudicando os nossos semelhantes esses que podem estar dentro do nosso lar, no ambiente profissional ou até mesmo nas ruas, e assim, em vez de estarmos contribuindo para a evolução de uma ou mais pessoas, possamos estar embaraçando-as. E não é esse o nosso objetivo de alunos vinculados à codificação kardeciana, à doutrina dos Espíritos, ao Novo Testamento de Jesus. A vingança é um dos vestígios dos hábitos selvagens que se constituem em um estado de atraso dos seres humanos e de espíritos que ainda se inspiram nela. Mas por que os irmãos espirituais estão dizendo que esses vestígios são inerentes a povos, a seres ainda a quem tinham
evolução mais transcendente, principalmente no campo moral, não apenas no campo intelectual. Vamos entender por que esses queridos irmãos espirituais estão afirmando isso em nossas consciências. Vejamos que nessa própria obra, em seu capítulo 3 e 4, Allan Kardec vai nos trazer a escala evolutiva dos homens. E poderemos acompanhar, por exemplo, agora nesse slide, que nós estamos buscando alçar um novo degrau evolutivo em nosso orbe e, quem sabe, estarmos lá no meio da nossa caminhada evolutiva, da objetividade de atingirmos a perfeição relativa jamais absoluta, porque só o Pai, a fonte criadora, Deus, a obtém. Então, o que vai nos trazer esse item 4 no capítulo 3, que nós, há milênios atrás, passamos por estágios primitivos. Mas antes disso, a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer que Deus cria princípios inteligentes, jamais espíritos tontos, simples e ignorantes, que precisam passar por reinos anteriores ao nosso, por exemplo, atual, que é o reino nominal. Então, sim, vem os irmãos espirituais junto ao professor Rivaio Allan Kardec dizer que o primeiro estágio evolutivo enorme são os mundos primitivos, onde com certeza há de prevalecer o instinto e a lei do mais forte. E o próximo grau evolutivo é o mundo de provas e expiações, onde o mal ainda predomina. Afirmamos as obras complementares, seja de Chico Xavier, seja de Divaldo Pereira Franco e outras tantas mais, que nós estamos buscando sair do estágio final desse momento de provas e expiações, para que, quem sabe, adentremos no mundo de regeneração. E pergunto, o mal ainda predomina em nosso orbe, nesses pouco mais de 8 bilhões, que são o número reais que os espíritos dizem que atualmente estão reencarnados em nosso orbe? Infelizmente sim, senão não estaríamos em guerras em alguns locais, sejam indiretas ou indiretas, fome, corrupção, mentira, adultério, por pensamento ou por atos concretizados, mas elas outras que nós acompanhamos pelas redes sociais, porque estamos constantemente conectados. É a globalização, e que bom que assim é, porque assim podemos avaliar ou reavaliar como estamos orando e vigiando, como estamos buscando empreender a nossa reforma íntima. Então, se assim for esforçarmos para tanto, quem sabe adentremos a esse mundo de regeneração, onde o bem há de prevalecer sobre o mal. Mas isso é um estágio inicial? Não! Intermediário para o avançado, que serão os desafios das próximas décadas e séculos de nós, os ferrados, e dos que estão vindo de fora para cá, aportando o nosso orbe. O que digo? Vamos acompanhar as obras do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, que há pouco mais de 3 meses retorna à pátria espiritual. Sim, quantos irmãos ditos extraterrestres, não originários aqui do planeta Terra, tão pouco deste sistema solar, a convite de Jesus Cristo, aportam pela encarnação para auxiliarmos em demonstrar na prática que realmente é ser cristão, é interiorizar os ensinamentos da fonte criadora Deus na moral e no intelecto. Então, esforcemos-nos para tanto e busquemos essa compreensão e estudo, e principalmente na prática, para que evitemos nas eras posteriores. Qual seria o 4º grau de evolutivo de ordem os mundos ditosos e felizes? E temos também o último grau, que são os mundos celestes e divinos. Vamos voltar à informação do slide anterior. Afirmamos os irmãos espirituais que essas mazelas causadas pelas vinganças que ainda acontecem em nosso orbe são sim resquícios de seres que estão ainda muito precários em suas evoluções, quais sejam, todos nós sem exceção. Na terceira dimensão, que é a material, a qual nós estamos atualmente reencarnados, como também na 4ª dimensão, na erraticidade, no mundo espiritual, onde os nossos queridos parentes esperam novas oportunidades reencarnatórias, seja nesse orbe ou nas muitas outras moradas da casa do Pai. Pergunto, é ou não desafiante estarmos vivos em estado de vigília, por exemplo, agora com os olhos abertos e interagindo com o universo esse de oportunidades
oportunidades de melhorarmos a cada dia que passa, como também nas madrugadas, quando nós em espíritos desdobramos e vamos aonde as nossas afinidades do pretérito e do presente de ambas, nós estamos as atrelando-as. Eis o grande desafio de cada um de nós, queridos irmãos e irmãs, e é o sustentáculo que esta casa, obreiros da vida eterna, proporciona-nos semanalmente, praticamente em todos os dias da semana. Diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Diga-me com quem pensas, que podeis dizer com quem possais estar acompanhados espiritualmente. Venha no encontro do capítulo que nós estamos trabalhando, capítulo 12, item 9. Venha também aqui o contributo do nobre irmão espiritual de Oliver, na cidade de Paris, em 1862, dizermos que, portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita, cristão, que busca empreender uma melhora, ainda que pequena, de forma humilde, simples, fraterna, despretensiosa e apagada, no anonimato de preferência, mas esforçando-nos para tanto, para que quando colocarmos a cabeça no travesseiro, digamos que o dia de hoje tenha sido melhor em comparação ao anterior, e no de amanhã em comparação ao dia que finda-se de hoje. Podemos e temos a competência para tanto, é o que nos convida agora de e com certeza nós temos, basta que nos esforcemos um pouquinho mais e não nos contaminemos com o que o mundo despeja em amplitude na parte negativa e energética, que não venha nos fazer bem, e saibamos então filtrar com tudo que nós recebemos e podemos transferir ao meio. É dando que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Quantas informações Jesus nos passou e quantas nós ainda estamos pendentes de as empreendê-las em nossas vidas. Continua esse querido irmão espiritual dizendo que vingar-se ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo, o qual perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. Pergunto ainda, existe algum mecanismo que nós, encarnados, podemos transferir deste ponto do orbe para o outro instantaneamente, em benefício dos mais necessitados? Sim, que é a oração, o pensamento positivo. Não são essas informações que os Espíritos nos afirmam que funcionam com a conexão direta e mais potente no universal, o pensamento. É o que vem nos cuidar esse querido irmão neste momento, como também proporciona-nos e convida-nos a não julgarmos os que estejam em erros esses clamorosos, por exemplo, esses locais que estão em guerras, onde nos perdem as suas vidas físicas, já analisadas e espirituais, porque não sabemos o que nós fizemos no passado. Não julgueis para não seres julgados, disse Jesus há mais de 2000 anos atrás. Mais uma contribuição desse querido irmão espiritual. Vamos fazer também uma passagem lá do Novo Testamento, onde Marcos, em seu capítulo 11, versículo 25, vai nos dizer que aquele que pede perdão só obtém perdoando. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o nosso Pai Celestial perdoe os nossos pecados. Devolver na mesma moeda é apenas e tão somente equiparar-se aos que estejam em desequilíbrio. Queremos assim agir? Queremos assim estarmos? Não. É aquele remédio de Chico Xavier ensinar-nos a empreender, que enchêssemos a nossa boca com a água e não a engolíssemos quando recebermos uma ofensa de uma ou mais pessoas que estão em desequilíbrios, porque se equilibradas estivessem, jamais assim elas empreenderiam. Isso amam as pessoas, porque o plantio é livre e a colheita obrigatória. Se você plantar coisas boas, comerciar coisas benéficas. E o contrário, o que é? Já temos essa resposta em nossas consciências. Então respeitemos e oremos e conectemos com os que estão em desequilíbrios, porque nós sabemos quem são
não foram há milênios atrás parentes nossos ou amigos ou pessoas que auxiliaram-nos ou nós os auxiliamos em algum campo na sua escala evolutiva, moral ou intelectual, ou que possamos os ter prejudicado. É um universo de expansão de consciência que nós, seres humanos, ainda precisamos empreender para que assim nutramos em nossos espíritos imortais essa atitude de forma automática. Eu perdoo porque eu entendo que o meu irmão ou minha irmã está em um grau evolutivo diferente do meu. Quem aqui pode dizer que está no mesmo grau evolutivo de qualquer um de nós aqui nas duas dimensões? Tenho certeza absoluta que cada um de nós está em um degrau evolutivo. Que bom que assim o é. Isso contribui para a nossa melhoria, desde que estejamos com a nossa antena psíquica ligada, conectada e ampliada em receber a informação e transmutá-la de forma negativa. É aquela imagem e informação que Jesus nos trouxe: se alguém te ferir em uma face, dê a outra para que ela possa ser ali atingida, mas não atingida fisicamente. O que ele quis dizer? Devolva com amor, com caridade, não na mesma moeda negativa. Oferecer a outra face é dizer o que você tem de dentro para fora e de baixo para cima, ao meio, ao universo. Porque assim demonstraremos que estamos nos esforçando por tudo que o Neove aqui nos proporciona diariamente, em todas as semanas. É um grande desafio aqui que Marcos nos convida nesse capítulo 11, item 25. E Pedro, em seu capítulo 3, item 9, o que ele vem a nos dizer a respeito? Não retribuamos o mal com o mal, nem insulto com insulto, ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Mas nós fomos chamados para onde? Para a reencarnação, será que é isso? Para que fôssemos e somos os trabalhadores da última hora. Eis um tema também de um dos capítulos dessa obra, da terceira, da codificação da pequena meu Evangelho segundo o Espiritismo. Sim, somos os trabalhadores da última hora. É isso que os nossos mentores individuais esperam de nós. É isso que a cúpula espiritual da casa proporciona em todos os atendimentos que nós receberemos após a condução desta temática de que estamos aqui buscando com o auxílio das intenções dos amigos espirituais, quem sabe compreendermos um pouquinho de forma mais ampla. Então vem agora esse convite desse querido apóstolo Pedro, para que saibamos entender as dificuldades que cada um de nós ainda carregamos em nossos corpos materiais e nos nossos corpos semimateriais, a qual nós o conhecemos como corpo perispiritual. Pois há mais grandeza e verdadeira honra em perdoar, mesmo que você esteja com a razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar uns insultos. É um parágrafo que vem ao encontro, sim, do que nós já estamos trabalhando. É demonstrar esforço na sua reforma íntima. É demonstrar não para o bem, mas para si mesmo, de que você está buscando se melhorar. Santo Agostinho, lá em O Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, esse que ele deu nome, inclusive, assim, não prolegômenos, logo no início dessa obra, integrante da falange do Espírito da Verdade, ele dizia que em sua última encarnação, antes de colocar a cabeça no travesseiro e pegar no sono ou seu corpo físico, ele questionava-se: alguém tem algo a se queixar sobre algo que eu fiz de negativo ou que eu deixei de fazer de positivo? Porque dizem os irmãos espirituais: não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. É um esforço que ele nos convida em todos os mais e bons espirituais, para que empreendamos, para que construamos, para que hajamos em prol de nossos semelhantes, para que construamos esse mundo de regeneração. Perdoar é se libertar daquele que nos fez mal. É um ato de amor, e aquele que se nega a perdoar, nega-se a evoluir. A regredir? Não. A estacionar? Sim. Há pouco, antes de nossa abertura, em uma das imagens, foi trazido uma passagem de O Livro dos Espíritos, onde eles afirmam: jamais um espírito em qualquer canto do universo regride, mas pode estacionar. Não fazer o bem é estar a caminho de estacionar-se. Então vamos fazer o bem?
se já estivermos sozinhos, potencializemos em prol dos nossos semelhantes, porque não nos arrependeremos. Isso eu posso afirmar, meus queridos irmãos e irmãs, porque temos exemplos de luminares e outros no anonimato que vieram por meio dos campos mediúnicos da psicografia e das obras literárias complementares à codificação, afirmarmos que sim, é dado a cada um conforme as suas obras. Então, esses são os esforços para que desvencilhemos a cada dia que passa desse sentimento tão negativo que é a vingança. O título do capítulo 12, item 9, que nós estamos trabalhando. Perdoar é um ato de caridade, e fora da caridade não há salvação. Eis a imagem representativa de Jesus, porque foi uma das frases que mais nós a conhecemos. Sim, fora da caridade, da fraternidade não há salvação. Trouxemos exemplos bem no livro dos Espíritos, então por que não trazer agora uma das questões em sua respectiva resposta que está atrelada ao tema que nós estamos trabalhando? Vamos ver então o que a irmã Kardec pode trazer de conteúdo dos irmãos espirituais acerca dessa temática. Ele vem nos dizer e questionar aos irmãos espirituais da questão 887 a seguinte passagem de Jesus, que vem nos afirmar que amar devemos mesmo aos nossos inimigos. Mas aí ele questiona os espíritos: ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais? E a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos imortais? O que será que respondeu os irmãos espirituais? Certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos com amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus entendeu-se a dizer-nos ao longo dos milênios. Amar os inimigos, perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Se lhe ferir com uma face, ofereça a outra. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos. Ao passo que abaixo dele se coloca, se procura tomar a vingança, se procura retribuir na mesma moeda ou em moeda pior. Queremos passar para um mundo de regeneração ou poderíamos até mesmo ser realocados em ordens, em estágios de provas e expiações iniciais ou até mesmo em mundos primitivos? Cabe a cada um de nós a escolha individual por meio do nosso livre-arbítrio. Convidamos os irmãos espirituais a essa reflexão acerca dessa resposta tão importante. Jamais retribuamos um mal com o mal, e sim respirando e buscando trazer uma mensagem positiva para a evolução de mais pessoas. E Martin Luther King Jr., será que ele pode também nos contribuir com essa temática? Ele, em uma de suas conhecidas frases, vem nos dizer que o ser humano deve desenvolver para todos os seus conflitos um método que rejeite a vingança, a agressão e a retaliação. A base para esse tipo de método é o amor. Será que Martin Luther King Jr. já estava divisando a eternidade da alma, de que todas essas ações que fossem por esforço próprio empreendida pelos seres humanos, um dia poderiam ser colhidos os frutos benéficos desses esforços que foram empreendidos? Alguém tem dúvida disso? Precisa ser espírita, universalista, espiritualista para tanto? Não precisa. Basta que expandamos a nossa consciência e de dizermos o que estima-se sobre a nossa galáxia, a Via Láctea, cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E o que é estrelas para nós, os espíritas? Mundos habitados. Olha as obras de Chico Xavier, Maria João de Deus, a mitológica de Chico, que na obra intitulada Cartas de uma Morta apresenta-nos uma experiência que ela teve em espírito de 2 a 3 horas em nosso sistema solar, mostrando a constituição dos seres que lá habitam, mostrando como é a constituição dos orbes. Enfim, é o convite que agora esses queridos irmãos vêm nos empreender e nos dar como esperança de dias melhores. Temos também o contributo do nobre irmão Confúcio, que viveu antes de Cristo, que também tem uma frase que pode nos trazer uma reflexão ampla quando ele diz que quando atacar alguém por vingança, prepare 2 covas. Quais seriam essas 2 covas?
Temos também essa resposta com tudo isso que nós estamos buscando compreender acerca do que nós estamos recebendo nesse momento e aqui reverberando do mundo espiritual para o mundo material? O plantio é livre e a colheita é obrigatória. Esforcemos porque vale a pena, queridos irmãos e irmãs, porque poderemos sentir por sentir tudo que nós empreendamos em benefício ou em prejuízo dos que estejam ao nosso redor. Vamos trazer também aqui Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier até o ano de 2000, ainda que Chico desencarnou no ano de 2002, mas Chico disse que Emmanuel voltou em 2000 para cá, para o Brasil, por meio da reencarnação no interior do estado de São Paulo. Emmanuel ouviu dizer pelas mãos de Chico Xavier, em um dos trechos conhecidos por nós, que devemos perdoar agora, hoje e amanhã também, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, também nós trazemos as nossas, das reencarnações pretéritas, dos erros cometidos por nós mesmos e que por nós mesmos precisam ser corrigidos pelos nossos esforços individuais em estado de vigília, por exemplo, agora com os olhos abertos, de manhã, à tarde e à noite, e por que não dizer, nas madrugadas, em espírito, estudando, trabalhando e sendo útil aos mais necessitados. É um convite do nobre Espírito de Emmanuel, que aqui volta para a reencarnação, vem nos convidar neste momento. Essa irmã que trabalhou também com Divaldo Pereira Franco, a qual nós a conhecemos como Joana de Anjos, também pode nos auxiliar acerca de uma frase ou um parágrafo que vem fazer com que raciocinemos um pouquinho mais acerca desse capítulo 12 e 9. Sim, ela vem dizer que devemos perdoar, portanto, seja o que for e a quem for. O perdão beneficia a quem perdoa, pode iniciar em paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Por que lucidez mental? O que disse Jesus? Fiqueis com a boa causa. Faça o que tem de ser feito. Se o próximo há de compreender ou de aceitar ou não, não compete a nós impormos isso a ele. Compete a nós, sim, estarmos de consciência tranquila que esforçamos para tal. Não retribuímos na mesma moeda. Demonstramos que tudo que nós recebemos, seja por meio das temáticas aqui na frente, seja por meio dos cursos que a Casa União em Carapicuíba nos oferece, estão sendo positivos, ímpar em nossas vidas, por meio dessas ações que são acessíveis a cada um de nós. É o que nos convida agora essa querida irmã espiritual Joana de Anjos, e fica a nossa gratidão por todo o seu contributo junto ao médium Divaldo Pereira Franco. Vamos trazer também uma frase do querido irmão Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde o mês de abril do ano de 1900 retorna para o mundo espiritual e lá continua trabalhando de forma ainda mais ampla para benefício da humanidade. Ele vem nos dizer, em uma das obras do irmão José Carlos de Luca, que está encarnado, escritor, palestrante, médium, dá palestra nas casas espíritas, em seu livro intitulado Recados do Meu Coração. Bezerra de Menezes, por meio de sua mediunidade, vem nos dizer que o perdão interrompe o ciclo de dor e o sofrimento que a criatura humana se encontre. O que recebeu ou que poderia receber a ofensa e do emissor. E nós que buscamos nos esforçar para não sermos mais os emissores de negatividade que tanto mundo já despeja em todos os meios de comunicação que temos até. Isso, tomar cuidado que nós estamos assistindo, ouvindo, reverberando, compartilhando por meio das redes sociais, está sendo benéfico e está trazendo algum benefício para a imortalidade de nossos espíritos. Porque responderemos sentir por sentir cada um dos pensamentos e atos. É importante que pensemos nisso. É o convite que agora José Carlos de Luca, por meio do irmão espiritual Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, aqui vem nos convidar a uma reflexão, porque também nos trazer o contributo de Giovanni de Pietro de Vera do qual nós o conhecemos por Francisco de Assis, que muito fez no século XI e continua fazendo nada distante Alcione e sistema quádruplo de planetas que lá das Pleiades
O Espírito Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, vem nos dizer que desde a década de 70, a convite de Jesus Cristo, irmãos de mundos de regeneração mais avançados aqui estão aportando pela encarnação para auxiliar-nos em darmos o passo necessário para o mundo de regeneração. E esse querido irmão, dizem os irmãos espirituais que lá habita atualmente. Não sabemos qual dos 4 planetas desse sistema quádruplo, mas são planetas evoluídos. Ele fez o que tinha que ser feito. Façamos o que nós devemos fazer. Assim ele convida que perdoemos para que sejamos perdoados. Pelo nosso Pai, esse trecho daquela oração tão conhecida que cantamos e temos nas redes sociais para que acompanhemos e assim compartilhemos para os nossos queridos irmãos e irmãs mais um contributo de um irmão que muito fez e continua fazendo. Parta-se então, queridos irmãos e irmãs, para o feixe desta temática que nós estamos trabalhando e agradecer a presença de todos que aqui nos acompanharam, para trazer um trilho esse aspecto que dizem os irmãos espirituais, não apenas esses que muito contribuíram quando encarnados estiveram e no espírito continuam contribuindo. Não sei se todos os conhecem, mas vou apresentá-los. Da esquerda para a direita nós temos Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier no centro de Pé Jesus Cristo, ao seu lado Maria de Nazaré, também ao seu lado o professor Allan Kardec no centro Chico Xavier. Todos eles e todos os nossos mentores individuais dizem que para que mereçamos encarnar em um mundo de regeneração, quem sabe no planeta Terra nas próximas décadas e séculos, é imprescindível que trabalhemos 3 aspectos, quais sejam o conhecimento, a expansão de consciência. Será que Jesus, em alguma de suas passagens, nos seus aproximados 33 anos de vida física, em uma única encarnação, disse para que nós amássemos e para que também nós nos instruíssemos? Sim, ele nos disse, então está dentro do Novo Testamento. Mas ele disse também que precisamos nos aumentar com o autoconhecimento. E o que pode ser o autoconhecimento em benefício da nossa atual encarnação? Se eu não reconheço as mazelas que eu trago no passado, das encarnações pretéritas, da onde quer que eu tenha vindo, de outros olhos ou originário aqui deste mesmo, no reino nominal, não busque as trabalhadas no presente, para que, enfim, eu as conclua de uma forma mais assertiva e não precise reincidivas, repetitivas nas próximas encarnações, como eu hei de avançar-se esforços para tanto eu não empreender. Todos nós, sem exceção, os pouco mais de 8 milhões de seres encarnados, é o autoconhecimento imprescindível para a nossa reforma íntima, para o nosso horário vigiário mais refinado e positivo. E o feixe, que é a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que torna-nos a pessoas melhores, pessoas que vibram já em um campo energético de 5ª dimensão. E o que é um campo energético de 5ª dimensão? É fazer a nossa parte de cristão em todos os momentos em que sejamos testados por quem? Por nossos mentores individuais que sempre estão ao nosso lado. É o grande desafio de nós, os espíritas, os cristãos, de abandonarmos de uma vez por todas, com todos esses nossos esforços individuais e diários, esse sentimento e essas ações tão negativas atreladas à vingança, que veio ser trazida também no capítulo 12, item 9, do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim sendo, agradecendo a presença dos irmãos encarnados e desencarnados aqui presentes, dos que nos acompanharam pelas redes sociais, faremos agora a vibração e saibamos que não somos nós os presentes no momento da vida eterna, mas também todos os senhores e senhoras que nos acompanham ao vivo de seus lares, nas ruas de seus veículos, ou até mesmo de seus ambientes profissionais, receberão da cúpula espiritual energias salutares, os passes energéticos para os seus reequilíbrios espirituais, perispirituais e dos seus corpos físicos, como também de todos os nossos neste momento. Então, convido-os para que assim, quem esteja à vontade, fechem os seus olhos, que possamos em espírito desdobrar-nos de nossos corpos físicos, direcionar-nos fora do nosso órgão, e de lá, divisando a imagem que nós conhecemos do nosso querido planeta Terra, nossa querida essência Gaia, emitimos
primitivas, onde existe terra, onde existe água, onde existem nuvem, ar, onde existem seres do princípio inteligente estagiando em suas evoluções do reino mineral, como também do reino vegetal, como do reino animal, e nós do reino hominal, os 4 reinos que aqui buscam as suas evoluções deste ordem. Aos seres que estão em dificuldades, em momentos de guerra, aos asilos, aos orfanatos, às casas de correção, aos irmãos que estejam nas ruas, sem um alimento, como também sem um teto. E a todos que possam estar em algum tipo de desequilíbrio, que vibremos e desejemos a cada um deles que os seus mentores individuais, junto com as energias do universo, possam chegar aos seus corpos e darem novos ânimos, novas forças de que tudo passa, como já dizia Chico Xavier. Sim, tudo passa. Então, com essa certeza, esforcem-se para terem a consistência de atravessarem esse desafio como nós também estamos buscando atravessarmos os nossos. Então, assim, essa certeza de que buscamos em outras mais situações que o nosso pensamento nesse momento pode atingir, a mais que não estamos verbalizando em retornar a este local, nesse espaço físico da cidade de Carapicuíba e retornando aos nossos corpos físicos. Temos a certeza de que, na sequência, os passes e os tratamentos espirituais proporcionarão benefícios que nós podemos utilizá-los ainda mais da porta para fora nos próximos minutos, dizendo a cada um de nós mesmos: eu hei de buscar trabalhar em meu próprio benefício e benefício dos meus semelhantes. O convite do título do capítulo 12 e 9 que hoje a casa nos convidou a empreender a cada um de nós sem exceção. Então, assim, fiquemos, queridos irmãos, na paz, com os pensamentos elevados em silêncio e aguardando para que sejamos chamados nas próximas atividades que a casa aqui nos oferece nesta quinta-feira à noite. Que assim seja. Graças a Deus, um ótimo resto de quinta-feira e um ótimo resto de semana. Que assim seja.